Hi guys, nice to meet again. Bem, pessoal, visto que nós estamos falando a respeito do futuro, estamos falando a respeito, do que seria importante para nós mesmos, vermos em nós, que conselho daríamos para nós, podemos cultivar valores, atitudes que possam nos ajudar mais à frente no futuro, mais à frente, tanto imediato como imediato, e que conselhos daríamos a outras pessoas, né? Mas como fazer isso, ou falar e escrever e pensar em inglês? Então, nesta aula, nós iremos considerar os modal verbs. Os modal verbs, eles modalizam os verbos principais. São verbos auxiliares que acompanham verbos principais e que modalizam esses verbos, mostrando alguns tipos. Por exemplo, podem indicar habilidade, como can, could. Pode indicar o futuro, como will e would. Um conselho, advice, como shall, should. Como obrigação, obligation, must, have to. Ou como possibilidade, might ou may. Existem muitos outros verbos modais. Alguns deles aqui são utilizados em mais um desses tipos aqui. Porém, eu vou apenas me concentrar em alguns deles, referentes ao que realmente interessa nessa temática e que vai auxiliá-los a construir suas frases concordemente, ok? Então vamos lá, acompanhe. No caso da habilidade, o can e o could. O verbo can, poder. Pode, podia. Mostra aqui na questão de habilidade. Vamos ver um exemplo. Nessas aulas que vocês têm tido, com certeza muitos de vocês chegaram a essa conclusão. I can learn English. Eu posso aprender inglês. Então, mostrando o can com uso ou para indicar habilidades que vocês estão adquirindo. Ou então, para quem ainda acha que precisa melhorar, what could you do to improve? O que você podia fazer para melhorar? Também na questão de como se habilitar mais nas aulas de inglês, ok? Também outros verbos que indicam o futuro, que é o que nos interessa também, como will e o would. O will, ele equivale ao futuro do presente do nosso português. E o would, ao futuro do pretérito. Então, por exemplo, lá na frase, numa dos fragmentos da canção What a Wonderful World, de Armstrong, cantado por Armstrong, vocês viram ali algumas expressões que utilizaram will. Por exemplo, they'll learn much more. Aqui nós temos o will contractado com o pronome pessoal, tá? E que ele está modalizando o verbo learn, mostrando que é um tempo futuro. Então, eles aprenderão muito mais, ou elas, referindo-se às crianças, aos jovens mais à frente, gerações futuras, aprenderão muito mais. O would, no caso, ele mostra um futuro que poderia ter ocorrido se houvesse uma condição. If there was respect, there would be no prejudice. Ou seja, se houvesse respeito, não haveria preconceito. Aqui temos o verbo there be, que equivale ao existir, ao haver em português, e está sendo modalizado pelo would, mostrando um futuro que poderia ocorrer, mas por enquanto não está ocorrendo, devido a não ter condições ou as condições necessárias, como o respeito. Também temos outros verbos modais que indicam conselho, o shall e o should. O shall no tempo presente e o should no tempo pretérito. Então, por exemplo, I shall talk more about me. Sim, eu devia falar mais sobre mim e não tanto sobre outros. Como na primeira temática, quem sou eu? Realmente, falarmos mais sobre nós, quem somos nós, é muito importante. Então, shall é um conselho que se dá nesse sentido. Você está se aconselhando, eu devia falar mais sobre mim mesmo, sobre mim. Também o should, o que eu devia fazer com minha vida? What should I do with my life? Veja que o should, o que eu devia fazer com minha vida? Ele, embora esteja no passado, mas ele indica algo que nos faz despertar. O que nós deveríamos fazer com a nossa vida? Tá? Então é importante saber, eu devia, I should, e aí então dizer o que você deveria fazer
com a sua vida. Que atitudes, que valores deveriam ser cultivados? Nesse caso, você vai usar o shall e o should, tá bem? Ou should. Na questão da obrigação, obligation, temos o must e o have to, tá? Existem outros também, mas vou destacar esses aqui. O must, ele na verdade trata mais de uma obrigação, mais uma questão específica, pessoal. Enquanto o have to são de obrigações curriculares, obrigações do cotidiano, muito comuns. Então vamos ver aqui um exemplo. Olha. I must keep an open mind. Especialmente na questão do preconceito, é muito importante, para não ser preconceituoso, manter ou keep an open mind, manter uma mente aberta. Então eu devo manter uma mente aberta diante disso. Veja que esse dever é uma questão específica. Eu estou mostrando o que quero ser, no que devo ser, né? Uma mente aberta. Enquanto o have to, ele é para obrigações mais comuns. Por exemplo, you have to keep your books. Você tem que guardar seus livros. Algo que todos podem fazer, né? Mas a questão da mente aberta é uma questão que cada um, é uma coisa pessoal e que cada um deve decidir. Interessante, né? A diferença do must e do have to. E temos também de possibilidades, verbos modais, como might e o may. O might é o passado do may. E may e might tem o mesmo sentido que and could, poder e podia. Com uma diferença, tá? O might e o may, eles mostram, estou indicando esse, porque eles falam do presente e do futuro. Vejam só. You might learn much more. Você podia aprender muito mais. Ou seja, dá uma cutucadinha. Você poderia melhorar mais, né? Poderia fazer melhor, né? Ou eu poderia aumentar. Nos faz pensar sobre nós mesmos e até mesmo na questão incentivando para se fazer algo. You may. It may help you to learn. Isso pode ajudar você a aprender. O que pode ser o autoconhecimento, né? A aprender a também a respeitar, a tolerar, pode lhe ajudar a aprender a fazer isso. O autoconhecimento pode ajudar nesse sentido. No sentido de possibilidade. É possível você fazer isso. É possível você aprender mais. Na questão de possibilidade. Diante dessas explicações, ao fazerem suas frases elaborarem, vocês terão oportunidade para ir e voltar quantas necessário este vídeo para rever como se usa esses verbos modais e assim enriquecer o seu repertório lexical do inglês, na sua fala, na sua escrita, né? E que vocês possam, e até mesmo em leituras, né? Já saber utilizá-los ou em que sentido estão sendo utilizados ou modalizados, ok? Eu espero que vocês tenham entendido e que possam assim fazer a aplicação. Ok, good job!